Olá, meus jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se gostar do conteúdo, encarga de dando um like, não é inscrito, se inscreva aí e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Hoje eu vou começar o vídeo falando do nosso jovem, Luiz Barsi Filho. Ele é conhecido por ser um dos maiores investidores pessoas físicas da nossa Bolsa de Valores. Então, ele muitas vezes aparece em lives com sua filha e outras pessoas falando de investimentos. Só que lembrem-se, meus amigos, esse jovem aqui, ele é bilionário. Só o que ele ganha em dividendos é muito mais do que a grande maioria dos brasileiros vai receber ao longo de sua vida todinha. E a filha dele está ajudando a gerir os negócios do pai e buscar outras fontes de renda alternativa, certo? Então, muitas vezes, a pessoa fala, vou investir em tal papel porque o Barsi está investindo. Se o Barsi está investindo, não tem como dar errado. Isso é um pensamento de sardinha muito grande, mas assim é o sardinha no aspecto negativo mesmo. Isso é uma sardinhada. Porque sardinha é um investidor pequeno, né? Ficar fazendo sardinhada é ficar fazendo besteira, não perceber que o seu capital é um, o capital do outro é outro, que ele aguenta certos trancos, que muitas vezes a gente não aguenta. Então, há muito tempo, ele está investindo em IRB. Lá em 2022, no início de 2022, há 2 anos e meio, ele falou que não se arrependia de investir na companhia. Ah, você tá falando que ele tá errado? Não, eu tô falando que ele tá certo. Ele tem capital para aguentar essas oscilações que a empresa dá. Na época, ele comprou os papéis, começou a comprar os papéis pesado na região dos R$ 6. Quando essa matéria estava gravando, estava em 3. E hoje, se você pegar a ação pós-grupamento, tá na região de R$ 1,50. Então imagine se você tivesse enchido o carrinho só em IRB, um exemplo. Claro que ele não fez isso, mas a tendência do Sardinha é fazer isso. E agora tivesse em 1,50 depois de ter subido muito, porque caiu bastante, chegou lá em mínimas, e agora, após muita subida, muitos meses de subida, tá na região do 1,50. Tô arredondando, inclusive, certo? Então vejo que ele tem capital para aguentar isso. Assim como muitos outros investimentos, além de IRB, ele investiu na Cielo, que enfrentou uma forte desvalorização. Paranapanema é outra. Claro que para ele é oportunidade, mas para muitas vezes por sardinhas pode ser um cemitério de sardinha. Então aqui, ó, em Paranapanema, hoje estamos presenciando a renovação da mínima histórica desse papel. E é um papel que já passou por grupamento, já voltou para a região do R$ 1. Por quê? Porque é uma empresa de altíssimo risco. Então não é só porque o Bassi está comprando e um Sardia vai comprar. Por que eu estou falando isso? Vou falar com vocês da Taurus, uma empresa que na Bolsa de Valores ela está no setor de máquinas e equipamentos e no subsetor de armas e munição. Recentemente, ele anunciou um aumento de sua participação na Taurus e agora ele passa a deter 10% das ações preferenciais da companhia. Se o papel tem 80 milhões de ações TASA 4, o Barsi está aproximadamente aqui com um pouco mais de 8 milhões de papéis. E isso daqui, no preço atual, ele começou a comprar. Isso aqui foi em setembro. Asa 4, em setembro. Começou a comprar na metade de setembro. Olha o que aconteceu. Quem comprou porque o Barça estava comprando. Oh, vou comprar porque vai te parar, porque o Barça está comprando. Barça é investidor de longo prazo, meus amigos. Desde que ele comprou, o papel só está derretendo. Está derretendo porque o Barça comprou? Não. Está derretendo porque eu vou mostrar para vocês como é que está o contexto da empresa. Então, quando ele comprou, estava na faixa aqui, ó, dos R$ 11. Hoje, o papel já veio abaixo dos 10, fechou em 9,70. Tasa 3 e Tasa 4 estão visitando regiões de mínima, regiões de preço que não visitavam desde o final de 2020 e início de 2021. Aqui, região dos 9 e uns quebradinhos. E Tasa 3 hoje fechou exatamente nos R$ 10. Também esse mesmo período, desde o final de 2020 e início de 2021. Então, aqui, ó, o que está acontecendo com a Tasa?
A Tasa é uma empresa que depende muito do contexto dos Estados Unidos. Então, o interesse por armas deu uma esfriada, apesar de voltar a subir nos últimos capítulos. Vou mostrar para vocês. E as eleições presidenciais lá mexem muito. O que é que pode acontecer num cenário mais benéfico para a companhia, vamos dizer assim? Porque geralmente, quando os democratas estão na frente, muitas pessoas tendem a comprar armas com medo de decretos, de legislação mais restritiva durante a campanha desses governantes democratas. E muitas vezes ocorre o seguinte também: mesmo sem eles efetivamente colocarem em prática medidas mais restritivas, a população compra com medo de mudar de uma hora para outra. Foi o que aconteceu, por exemplo, ao longo de todo o mandato de Barack Obama, que não teve nenhum tipo de restrição assim mais forte e subiu bastante. Por quê? O povo fica até medo, né? Então, fica com medo. Então, eles acreditam que pela Kamala Harris está aqui à frente das pesquisas, deve acontecer algo parecido. E no Brasil também, após a insegurança jurídica da derrubada dos decretos feitos por Bolsonaro, foram editadas novas normas. Então, com isso, a empresa acredita que a situação no mercado doméstico deve se estabilizar ao longo dos próximos períodos. E os Estados Unidos é o principal mercado consumidor da companhia. Ela, ciente disso, está tentando diversificar suas fontes de receita. Na China, ela está montando ainda suas operações, ela está participando de uma licitação de 425 mil fuzis para o Ministério da Defesa da Índia, está na fase licitatória, teremos fase de testes de inverno no final deste ano, e a empresa está participando desses testes. Todos os negócios envolvidos lá na China têm um potencial de 47 milhões de dólares. Com a Arábia Saudita, ela está querendo entrar no mercado árabe através da participação de parceria com empresas locais. A empresa pensa em construir uma manufatura do país, além de também, possivelmente, fornecer armamento para essas forças de segurança, para as forças de segurança desse país. E aqui no Brasil, uma transação entre a CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos, e a empresa Holt CS abriu possibilidade para a empresa servir como uma parceira dessa nova empresa, já que a Taurus ela é referência em produção aqui no mercado nacional. Em resultados, como é que estão os resultados da companhia? Ultimamente estão mais fracos. Receita operacional caindo 13% no último período, faixa de 408 milhões de reais. E no semestre, queda de 7%, atingindo 856 milhões. Lucro, não deu lucro, deu prejuízo no último resultado. Por enquanto, no ano, ela está com lucro acumulado de 10 milhões de reais, uma queda de 88% em relação ao ano anterior, em que ela estava com lucro superior a 85 milhões. EBITDA atingiu 58 milhões no último resultado, queda de 29%. E no acumulado do ano, a queda do EBITDA é de 16,5%, atingindo 123 milhões de reais. Quando pegamos o mercado norte-americano, o que é que nós vamos ver? Justamente o interesse pela aquisição de armas lá no país. Ó. Aqui é o interesse. Esse é o indicador de interesse. Ó. Vejam como ele está caindo durante os 3 últimos períodos, apesar de estar acima do terceiro período de 2023. E, em média, ele está aqui abaixo de muitos períodos que tivemos entre 2019 para cá. O que anima a companhia é porque está acima do terceiro trimestre de 2019. Mas os patamares realmente estão mais baixos. Aqui é o índice de consulta por armas, interesse em arma. E aqui é um resumo do interesse de consulta, interesse em comprar armas, de acordo com a gestão. O vermelhinho é o período republicano, desculpem, e o azul é o período democrata. Veja que o pico da série histórica de 2005 para cá foi em 2020, ó, muito forte, que era justamente na campanha e ele acabou elegendo o Biden. Receita operacional.
90% da receita da companhia é de armas e acessórios, 8,2% em capacete. Isso foi no trimestre. Na parte semestral, 92% de armas e acessórios e capacete, 7%. Região geográfica, aqui só da parte de armas e acessórios, que é a maior parte da receita da empresa. Estados Unidos, no trimestre, ficando com 79% da receita, Brasil, 13% e os outros países, 8%. No semestral, Estados Unidos com 83% de armas e acessórios, outros países, 8% e o Brasil, 9%. Então vejo que os Estados Unidos é que são um mercado importante para Taurus. Por falar em mercado, a produção de armas aumentou 13%, atingindo 236 mil peças. E no acumulado do ano temos 444 mil peças. Vendas foram vendidas 281 mil unidades no trimestre e 625 mil no acumulado do ano. Por falar em resultado, a empresa vai divulgar os seus resultados no próximo dia 12. A empresa é uma companhia que paga bons dividendos? Não, ela paga médios dividendos. Ela pagou bons dividendos até aqui, ó. Primeiro semestre de 2023. Foram os anos bons, ó. Primeiro semestre de 2023, primeiro semestre de 2022. 2022, ela voltou a pagar dividendos após ficar 9 anos sem distribuir dividendos. O último tinha sido em 23 de março de 2013. Atualmente, a companhia está com dividend yield de 3%, queda de 35% nas suas ações preferenciais. Zonas importantes, essa que ela está agora, 9,50, é a mínima dos últimos 12 meses, e a máxima está lá nos R$15. Quando pegamos indicadores das empresas, das ações da empresa, o PL está um pouco esticado, tá? Por volta de 15,6 nas ações 4 e a 3, 16,2, dividend yield de 3%. E o P sobre VP, esse sim está um pouco mais descontado, na casa de 1%. Então, nessa perspectiva, os papéis da Taurus estariam negociando aqui no seu valor patrimonial. Se vale a pena ou não colocar numa carteira de longo prazo, vai depender de sua diversificação. Como vimos, ela não tem dividendos muito forte e está esperando notícias. Do mesmo jeito que ela pode dar aquela pipocada após as eleições, por exemplo, o papel pode passar aqui por um período um pouco mais desafiador. Mas, na minha opinião, é uma das empresas que dá para olhar para quem pensa em investir em um médio e longo prazo. Claro, com a carteira diversificada.